Os serafins são seres celestiais que pouco aparecem no contexto das Sagradas Escrituras. Você vai ver somente em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do alto e sublime trono, ele vê a glória do próprio Eterno, e ali estão os serafins. Não aparece quantos serafins estão ali presentes, mas ele viu essa glória de Deus, e os serafins estão assistindo aí diante do trono. Meu Deus, saraf, essa palavra em hebraico significa algo que está pegando fogo, algo incandescente, algo abrasador. E aí surge a palavra serafim, sempre no plural. Quando nós vemos essa palavra saraf, significa um fogo, mas é um fogo sobrenatural, não é um fogo humano, não é um fogo de brasas terrenas, mas é um fogo sobrenatural. Vamos ver essa palavra em hebraico, saraf. Aqui temos o sim, aqui no caso, com a pontuação aqui, isso aqui passa a ser não o shin, mas agora é sim, como um S. Temos o samik e temos o sim. Saraf, resh e o fei, sofit. Saraf, que significa incandescente, incandescente, certo? Abrasador, algo que está pegando fogo, abrasador. Está pegando fogo. É isso da palavra serafim. Sim, se, resh, será. Aqui o fei fica normal. Será fim. Esse im aqui é plural. Iot, im mem sofit. Serafim. Serafim. Essa é a palavra certa. Im. Aqui é I-M. I-M. Mem sofit. Serafim seria aquele que está incandescente, aquele que está pegando fogo. Então é um ser assim muito diferenciado demais, porque ele é um ser incandescente que está assistindo diante do trono. Segundo essa visão, que é a única passagem que nós vamos ter no contexto sagrado de Gênesis até Apocalipse. Eu não quero aqui citar livros apócrifos que vai se falar de serafim, não só de serafim, mas de outro tipo de anjos. Vai se falar também nos livros pseudoepígrafos, que são escritos que não foram incluídos no cano das Sagradas Escrituras, porém, muita gente, muito teólogo os respeita. A gente que lê, conhece um pouco mais, gente do céu. Se a gente começar a dar espaço para muitos livros que não estão canonizados, a gente vai começar a entrar em colapso, porque há muita teoria em toda essa cultura judaico-cristã, que a gente, se abraçar tudo, a gente vai entrar numa mística que só Deus sabe. Não esqueça que nós somos cristãos, nós somos seguidores de Yeshua HaMashiach, nós cremos na doutrina cristã e, logicamente, temos como base a Tanakh, que é da Torá até Malaquias, tá bom? Nós temos essa base como ortodoxia doutrinária, isso é importante sempre estar salientando. Então, existem muitas teorias. Mas vamos lá, esses seres celestiais, né, que estão incandescentes, né? Estou falando dos seres incandescentes que aparecem só em Isaías, mas a palavra serafim aparece em outras passagens. Por exemplo, em Números 21, a palavra serafim, não esqueça que a palavra sará significa algo que está pegando fogo. Mas nós temos uma outra passagem, por exemplo, em Números 21, 6, vou anotar aqui, Números 21, 6. Você vai encontrar o termo Anehashim, Nahash é serpente, Nahash. Anehashim significa serpentes, as serpentes, a serafim. Está escrito a serafim. Então, quando aparece esse termo hebraico, Anehashim, a serafim, ou seja, está escrito literalmente em hebraico, serpentes incandescentes, ou serpentes abrasadoras. Eu fiz um estudo sobre Nehushtan, que seria a serpente de bronze, Nahosheth, que fala de bronze, que fala de justiça, e também Nahash, que fala de maldição de serpente. Por que bronze e serpente estão aí ligadas nessa serpente que Moisés levantou? É um mistério. Procure esse vídeo, não vou falar sobre isso agora, mas diz que serpentes incandescentes, não eram qualquer tipo de serpente, eram serpentes incandescentes que atacaram o povo de Israel. É um mistério espiritual ali. Então, aí aparece a palavra serafim, incandescente. Então, qualquer coisa pode ser a serafim, ou serafim, que está pegando fogo. Qualquer coisa, uma coisa que está
pegando qualquer coisa que você possa trazer que está como brasa viva ao vermelho, no fogo, está incandescente, o ser está serafim. Agora, o ser celestial, como um ser angelical, muitos até o chamam de anjo serafim. A Bíblia não fala sobre isso, sobre anjo serafim. Todos são anjos, são mensageiros, mas esse ser celestial, o serafim aparece só aqui em Isaías. Não existe outra passagem falando dos seres celestiais como serafim. Ao contrário dos querubins, aqui em português, aparecem muitas passagens, né? Temos Ezequiel, Salmos, enfim, não vou entrar no tema dos querubins, mas olha, o serafim, ele está pegando fogo, e repito, não é um fogo humano, não é um fogo terreno. E outra coisa que eu sempre quero salientar nessas visões, gente, é simbologia pura. Fazendo um parênteses, por favor, quando aparece, por exemplo, os seres celestiais de Ezequiel, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, meu Deus, não vai pensar que tem boi no céu, não vai pensar que tem águia no céu, pelo amor de Deus, é simplesmente uma simbologia. Figuras terrenas, figuras antropomorfismo, a formologia, ou seja, a forma de homem, antropo, certo? Como antropopatismo, tudo que é ação que nós possamos entender como terrena, para poder traduzir o celestial. Sempre explico isso. Tudo que é visão celestial, na maioria das vezes, é com simbologia, só simbologia. Então não fique pensando num céu, uma dimensão de trono, de glória, com dimensões físicas, com dimensões mensuradas por tempo, por espaço, por quantidade, pelo amor de Deus. Tudo que aparece dimensionado ali na escrita como tempo, espaço, quantidade, é para que nós entendamos, porque a gente não vai entender nunca o que é a dimensão celestial. A prova disso é que o próprio Isaías diz que viu um alto, sublime trono, presta atenção, e diz que as suas vestes enchiam todo o templo, Então, isso é algo simbólico. É algo simbólico. As vestes enchendo todo o templo significa, logicamente, a ação, né, desse transbordar da ação de Deus. Sempre as vestes, eu sempre digo, a orla das vestes, já fiz estudos sobre isso, é a essência do transbordar do que é na minha vida, no meu ser. Então o próprio Deus, com suas vestes, de que tamanho é a saia, o vestido desse Deus, essa vestimenta da orla das suas vestes, meu Deus, não dá para entender isso. Tem gente que fica imaginando um pano de quilômetros enchendo o templo. Então é figura de linguagem, ou seja, significa que a sua essência preenchia tudo. Deus é Deus. No Salmo 113 diz que ele se inclina para olhar para os céus. Como assim ele se inclina? É lógico, isso quer dizer que ele está acima de tudo. Salmo 113 diz que ele se inclina para olhar para os céus. Uai, como diz o outro, não, Deus não está nos céus? O próprio Salomão disse que nem os céus podem conter a tua glória. Então, aqui há uma figura também nessa posição de inclinação, antropomorfismo. Ele se inclina para olhar os céus. Ou seja, isso quer dizer que a sublimidade, a glória, o poder, a sobrenaturalidade, a onipotência, a onipresença, preenche tudo. Deus é espírito, meu povo. Entenda isso. Deus é espírito. Quer ver uma aparente contradição se Deus está acima de tudo? Aqui diz que os serafins voavam por cima dele. Como assim? Versículo 2, serafins estavam por cima dele. Como assim? Se Deus está acima de tudo e os serafins estavam por cima dele. Aqui não dá para entender em português, dá a impressão que eles estão voando acima e Deus está olhando como os serafins voavam igual o passarinho em cima da cabeça dele. Isso que nós entendemos, né? Mas está se referindo que a sua presença, seu poder, a sua virtude, a sua essência preenche tudo, representada por suas vestes reais que enchem tudo, né? E esses serafins, eles voam por cima das vestes, não era por cima do próprio Deus, mas por cima das vestes, ou seja, eles trabalham em harmonia com a presença do próprio Eterno. Se você crer que Deus está no trono igual um velho com barba branca e as suas vestes, e os serafins estão voando em cima da cabeça, nós vamos entrar
na história da carochinha, isso vai ficar ridículo demais e vai ficar contraditório, entendam? Então tudo isso é simbologia da presença, da ação de Deus, que está em tudo, em todos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, entenda? E se os serafins atuam acima dele, acima dessa presença, acima ou seja, segundo essas vestes, porque eles viam eles voando em cima dessas vestes, certo? Então, significa que eles trabalham paralelamente, segundo a vontade da presença de Deus. Onde está a presença, eles estarão atuando, eles estarão ministrando, certo? Então, aí vem essa ação gloriosa, onde Isaías fica espantado. E fora dos serafins, diz que cada um tinha 6 asas. Aí que está a palavra asa. Asa, nós vamos imaginar que são asas de penas, né? Asas de pena. Mas eu digo, então um serafim ou qualquer anjo que tem asa é um plumífero. É um plumífero. Que tipo de asas são essas? São com pena. Então, para nós, asa, vamos lá, um pássaro tem asa, um pato tem asa, um pardal tem asa, um papagaio tem asa. Então são os plumíferos, são os que têm penas, certo? Então, quando você imagina asa para voar, o design de uma asa que está composta por penas para voar, nós vamos imaginar isso. Vamos imaginar que é uma asa, mas não é nada disso. Essa asa significa o poder e a capacidade de estar, porque voar é algo que não te eleva. Uma ave, por exemplo, não precisa estar ligada à terra, algo que é terreno. Ou seja, uma ave, quando está voando na sua virtude gloriosa de voar, ela não vai precisar pisar na terra, em contato com a terra. Então, animais que voam, uma águia é sublime porque tem majestade, porque voa muito alto, enfim, não está ligada assim diretamente à terra, ou seja, significa que ela pode voar e se deslocar e, logicamente, até caçar no ar. É mais ou menos isso, ou seja, quando alguém tem uma visão, como as visões que estão aqui na palavra de Deus, quando vemos alguém voando, não está batendo asa igual um pássaro, significa que está desligado do que é terreno, está desligado perante aquilo que nos liga à terra, ou seja, é algo acima, sumo, acima daquilo que é a nossa imaginação terrena ou dimensão limitada terrena. Certo? Então, quando vemos alguém voando, um ser voando, um querubim voando, o salmista diz que ele montou num querubim. Imagina a cena. Ele montou num querubim e bateu asas. Meu Deus, imagina. A cena, não tem como imaginar isso. São alegorias, são simbologias para que entendamos a sobrenaturalidade da palavra. Isso aqui é muito forte. E aí fala que nessa visão, logicamente, ele vê que com as asas cobriam o rosto. Há quem refute e diga, porque no hebraico falta-se um pouco de... Como poderia explicar? O hebraico é uma linguagem muito assim, abreviada. Quando você vê o inglês, é muito mais condensado do que o português. Tem muito mais, o espanhol também tem muito mais palavras, enfim, termos. O hebraico não, parece que você está falando como um índio, você tem que deduzir o que está sendo dito. Então, eu digo isso porque estou aprendendo, gente, estou aprendendo esses mistérios e lendo as escrituras novamente com esse contexto hebraico, mas não sei fluentemente falar hebraico. Então, o que acontece? Dá a entender de que esses serafins cobriam não o rosto deles mesmos, mas cobriam o rosto de Deus, porque está escrito, se você vê no hebraico, parece que estão cobrindo o rosto dele, estão cobrindo o rosto dele, de Deus, os pés de Deus, e com as outras voavam. Há quem defenda essa tese, é uma teoria, tá bom? E a maioria crê que os serafins cobriam os rostos deles mesmos, como sempre é desenhado, as asas, cobriam os pés e com as outras voavam. Então, precisamos de tempo para analisar isso, para explicar a etimologia de cada palavra, para que não haja confusão. Mas a mais aceita é que, de fato, os serafins cobriam o rosto, símbolo de reverência. O rosto, panim, significa a externação do que é meu caráter, ou seja, isso é símbolo da adoração. Para adorar eu preciso ter um caráter coberto com a glória de Deus, eu preciso ser transformado
na minha essência, o meu rosto entrega quem eu sou. Então, isso se refere a caráter. Quando fala de cobrir os pés, significa o meu andar, meu caminhar, minhas práticas, meu dia a dia, meu cotidiano, minhas obras, por onde eu ando, também significa caminhada de santidade. E voar significa estar acima do nível terreno, como falei. Então, pode ser isso como adoração, como uma boa interpretação? Pode ser, mas há muito mais coisa profunda aqui nessa passagem, porque não podemos simplesmente ser categóricos, mas são mistérios revelados nessas visões sobrenaturais. O lindo de tudo isso é que quando ele viu a glória de Deus, toda essa glória, ele gritou no versículo 5, ai de mim. Se você lê Isaías, é maravilhoso esse livro, você vai ver 6 ais. Ele tem ai para todo mundo. Ai para fulano, ai para Beltrano, ai para os que fazem isso. Só tem juízo para todo mundo. São 6 ais. Eu fiz um estudo também sobre o Shesh e o Sheva, que há uma diferença entre o Shesh e o Sheva. Há um abismo ali entre o 6 e o 7. Para quem não sabe, tem um abismo ali no meio. É um pulo do 6 e o 7. Você sempre vai ver 6, depois o 7º. Então temos 6 ai que são para todo mundo, mas o 7º é para ele mesmo, quando ele vê a glória do Senhor. Isso é fantástico, porque o Sheva é adentrar no portal da perfeição. Você pode caminhar 6 passos, no 7º acontece algo sobrenatural, por quê? Porque é a entrada para a perfeição. Lembra quando a arca estava chegando, estavam 6 passos, e a 7ª atitude era sacrificar? Pois é, 6 é símbolo de imperfeição e o 7º é perfeição. Então, você vai ver muito isso. Veja esse estudo que eu fiz sobre o 6 e o 7. E o que acontece? Nós temos aqui 6 aí para todo mundo, mas no 7º é para ele ser purificado. Por quê? Porque o Isaías era um homem de lábios impuros, falava um monte de asneiras, quem sabe palavrões, coisas malignas, coisas malditas, sendo profeta. Meu Deus, como é que pode? E o que tem por aí? E pastor que gosta de falar palavrão, até no púlpito, pesquise sobre isso, você vai ver, escândalo. Pastoras, falando, vai lá não sei para onde, no púlpito pregando. Imagina em casa os palavrões que saem. Pois é, está aí esse espírito de lábios impuros que estavam na vida de Isaías. E o que acontece? Diz que ele ficou aterrorizado, porque ele viu a glória da santidade. Imagina os serafins com todo esse potencial. Imagina só a cena do que ele está vendo nessa simbologia. E escuta, em hebraico está escrito assim, Ve'amar Kadosh, Kadosh, não é Kadosh, é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tsevaot, que significa, e falavam, santo, 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 Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Melochol Haaretz Kevod, toda a terra está cheia da tua glória. E imagine toda essa glória, virtude, poder, o retumbante ali se manifestando, e ele falando, Kadosh, 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 santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ele fica espantado ao ver a glória do Senhor. E o que acontece, gente do céu? Ele diz que vai perecer porque vira o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins, versículo 6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar. Presta atenção, gente do céu. E pegou com uma tenaz. Eu sempre digo que o serafim é tão incandescente e tão cheio de fogo, mas por que você pega uma tenaz? É algo simbólico. Ele pega uma tenaz. Quando eu pego uma tenaz da churrasqueira, uma tenaz e vou na churrasqueira e pego uma brasa, né? Antigamente se usava muito a tenaz para muita coisa, porque não havia fogão, não havia gás, enfim, se pegava uma brasa. Então, para não se queimar. Agora, por que esse serafim, se ele pega fogo, ele pega brasa? Essas brasas, pedras incandescentes, ele pega essa brasa com a tenaz. Porque esse fogo não é direcionado para os serafins, esse fogo não pode ser tocado por seres celestiais. Há um fogo que é direcionado para o homem. E não esqueça, o fogo em hebraico, esse fogo, ele pode ser juízo. E de fato, Deus vai julgar a terra com fogo. Vem juízo de fogo. E também esse juízo para quem é de Cristo, para quem é salvo, é purificação. Então, existe a teoria do batismo com o Espírito Santo e fogo. Muita gente não diz que o batismo com fogo é só juízo. Não. Lógico, haverá
um juízo de fogo para os maus. Haverá um juízo de fogo para os que não quiseram recebê-lo. Há uma lista, que nem vou citar aqui, de tantos pecados que são citados, aqueles que vão ser mergulhados e lançados no lago de fogo e enxofre. Note, tudo isso é simbólico, mas é fogo de condenação. O fogo de Deus, ele se subdivide em fogo de juízo, só que para a igreja não é juízo, querido. A igreja não será julgada para condenação. A igreja, o fogo que vem para a igreja é para a purificação. É por isso que em Atos dos Apóstolos se cumpriu a promessa e desceu o fogo do Espírito Santo. Foram vistas como línguas de fogo. Fogo, então, fogo ali é símbolo de algo purificador que veio batizar, que veio capacitar. Assim como, por exemplo, Moisés no deserto vê a sarça ardente num fogo que não se consumia. Esse fogo é direcionado para a alma do homem. Tá bom? Eu tenho estudo sobre batismo com o Espírito Santo e fogo. Veja lá, esse fogo, o fogo. Para os ímpios é juízo. E sim, pode ser batismo com o Espírito e fogo para os que estão mal, para os que não creram. Mas para nós o fogo é purificador. O próprio Jó falava assim, ele me purificará como o ouro é purificado com o fogo. Eu sairei como ouro purificado. Ou seja, esse fogo vem para te purificar, esse fogo vem para te batizar, esse fogo vem é direto para a alma do homem, porque esse fogo do altar de Deus, da glória de Deus, essas pedras afogadas, essas brasas afogadas, não são direcionadas para seres celestiais, mas sim para especificamente o homem, para trabalhar o caráter do homem. Então eu posso falar, Senhor, me purifica com fogo, eu posso falar, me batiza com fogo, eu posso falar. O ímpio não pode falar isso, porque vai vir juízo para ele. Mas para mim é fogo de purificação. Se eu estou buscando, qual é o sinal que eu sou um servo de Deus? Eu recebi, me arrependi dos meus pecados, estou me convertendo e a cada dia eu luto, Deus me purifica, me purifica. Se eu digo me purifica, vem esse fogo que tira todo o mal da minha vida e a cada dia estamos fazendo isso. É o que falta na igreja hoje em dia. Esse mundo gospel nojento que você está vendo, altares corrompidos de tanta coisa maligna que eu tenho falado aqui, onde pastores apóstolos se corromperam, vem juízo de fogo. Se tu é homem de Deus, esse fogo vai te purificar. Mas se tu é malandro, vem fogo de juízo, de condenação. Aí é onde tem que estar alerta. Então, temos aí essa ação desses serafins, sarafos que pegam fogo. Meu Deus! Eu preciso fazer de novo uma matéria falando só de angelologia. Tem uma gravada ali na nossa plataforma e muitos já assistiram e tem uma matéria completa sobre isso, mas vou refazê-la porque há necessidade de tratarmos mais a fundo esse tema da angelologia. Que o Eterno te abençoe e que você possa crescer nessa graça. Vá na descrição do vídeo e veja como estamos trabalhando para edificar a sua vida na bênção do Eterno. Se você gostou desse estudo, será conosco, participando e estamos juntos para adorarmos e exaltarmos o nome do Eterno. Nós estamos no canal Natanael Solis Pregações, fazendo lives todos os dias. Procure lá, Natanael Solis Pregações. Estamos fazendo lives de segunda a sexta-feira, todos os dias, segunda a sexta-feira, às 22 horas. É 1 hora de live, estamos fazendo lá sorteio, estamos juntos aí, compartilhando e estudando. Deus te abençoe, um abraço, um beijo no coração.